E no começo de tudo, um homem está sofrendo bastante na frente de alguns nobres que riem da situação dele. E o nobre em questão diz que vai dar um presente a ele, falando para ele lançar um feitiço antes de sua morte. Porém, o feitiço que ele solta é ridiculamente fraco e lento, não causando o mínimo dano no nobre, então todos começam a rir da situação do garoto. E então o nobre desdenha totalmente da situação dele e diz que o mais importante para um mago são a sua linhagem, talento e esforço. E ele fala que essas são palavras do pai da magia, Guilherme Bordeaux. Porém, o nobre manda ele não confundir as coisas, afinal o esforço citado ali é um pré-requisito mais amplo. E ele fala que não adianta ele se esforçar se ele não tiver talento ou linhagem, pois ele vai estar gastando seu tempo à toa. Afinal, a magia jamais vai sorrir para um peão como ele. E então o nobre começa a conjurar uma magia na sua mão, que se torna cada vez mais violenta. E ele arremessa essa magia em cima do plebeu, que começa a gritar de dor ao ser atingido. Porém, enquanto é tostado no meio das chamas, ele diz que aquilo é magnífico e fica impressionado com aquela magia que um nobre tão talentoso pode lançar. Ele fala que mesmo sendo quente e doloroso, ela é muito bela, então ele fica maravilhado com todo aquele cenário na sua cabeça. Ele afirma que se pudesse, ele queria se aprimorar e aprender cada vez mais, ficando cada vez melhor e se aprofundando na magia. E assim, ele acaba fechando seus olhos, mas quando ele abre novamente, ele percebe que tem diversas pessoas gigantes à sua volta, vestidas de empregadas, e logo pensa em lançar uma bola de fogo para se defender delas, mas percebe que a sua mão ficou muito pequena, mas mesmo assim ele consegue invocar a sua magia, lançando uma rajada de fogo que sai do castelo em direção ao céu. Enquanto isso, na cidade, todos comemoram o nascimento do sétimo príncipe, Lloyd, e no castelo todos ficam assustados com aquela magia que alguém que acabou de nascer lançou. E após alguns anos, o reino continua pacífico, e já no castelo, as empregadas continuam procurando o príncipe, mas sem conseguir achá-lo. E então, ele que estava escondido sai de trás de uma pilastra, dizendo que elas já se foram, mas quando ele fica aliviado, dois guardas aparecem atrás dele, chamando pelo príncipe, então ele pede por silêncio, afinal ele está se escondendo. Então o cavaleiro entende o que ele está falando e chama Lloyd para caçar com ele, mas quando o outro avisa, ele já tinha ido embora. Então ele nota a atitude despretensiosa do garoto, e o outro nobre diz que ele é o sétimo príncipe, então por ser muito mais novo, ele está fora da briga pelo trono. Então ele fala que ganhar a seu favor não faria tanto sentido, mas outro cavaleiro fala para ele não falar besteira, pois o sétimo príncipe falou logo depois que nasceu, e leu livros de magia em vez de livros ilustrados. Fora que ele recusou o leite de peito como se fosse o espelho do cavaleirismo. E além disso, ele acredita que o príncipe seja a reencarnação do grande William Bordeaux. Detalhe que lá atrás era Guilherme Bordeaux, agora já é o William Bordeaux. E após ouvir toda a conversa deles, o príncipe diz que eles têm razão, afinal, ele nasceu de novo, ele é um reencarnado. Porém, ele não era nenhum herói do passado, ele era apenas um morador comum de Solomit. E ele não sabe como conseguiu manter as suas memórias da vida passada, ou porque nasceu com uma pessoa privilegiada como o sétimo príncipe. A única coisa que lhe importa é conseguir manter as suas ambições da vida passada, pois desde lá, a sua filosofia não mudou. E tudo o que lhe interessa é descobrir quantas magias incríveis esse palácio possui. E ele fica mais uma vez maravilhado com a coleção do palácio, pois isso nem se compara com a Academia de Magia de Solon. Porém, quando ele se esgueira e pega um dos livros, Silpha aparece, tomando o livro da mão dele, e ele já fica recuado. E então, sem nem conversar muito, ela já parte com ele para uma trocação franca de espadadas, onde ele demonstra ter um nível incrível na arte da esgrima. E ao fazerem uma pausa, Lloyd diz que duvida que o sétimo príncipe precise mesmo de aulas de esgrima. Mas Silpha diz que a sucessão não é tudo, pois como um membro da realeza, é bom que ele saiba manusear uma espada. E ela fala que faz 3 anos que ela ficou responsável pela educação dele, e isso é praticamente o sentido de sua vida. E ele pensa que se fizer corpo mole, essa aula vai durar para sempre. Então eles partem para cima um do outro novamente. Então ele consegue a proeza de parar a sua espada frente a frente com a dela. E após mais algumas bicadas de espada, Silpha começa a pensar que é incrível que ele fique mais forte todos os dias. E ele pensa que isso é claro, afinal, ela sempre se contém. E ele, nesse momento, está usando uma magia do tipo controle para traçar todos os movimentos dela, fazendo assim com que ela esteja basicamente lutando contra um clone seu. E ele assume na cara dura que tá usando hack. Porém, tudo que ele tá fazendo é para poder ler logo. Nisso, ele continua seguindo todos os passos dela, porém, em determinado momento, ele acaba sendo subjugado. Então ele pensa que mesmo ele usando essa habilidade, as diferenças entre força, energia e altura ainda são pesadas, pois ele pode copiar as técnicas dela, mas essas pequenas diferenças são o suficiente para lhe colocar em desvantagem e fazê-lo perder. Então ele decide que hoje fará um experimento, ele vai cobrir a diferença usando a sua magia. Então ele ativa mais uma vez o seu hack, fazendo com que sua espada cresça e ele também pareça um pouco maior, acelerando seu crescimento biológico e partindo para cima dela novamente. E quando eles trocam os primeiros golpes, Silpha sente algo diferente, então eles continuam batalhando até que conseguem tirar uma explosão de 2 espadas. Então ele pensa que isso cobre as diferenças e agora ele deve conseguir lidar com ela. E assim eles começam uma cena muito bem coreografada
coreografada de luta. E Lloyd pensa consigo que agora conseguiu cobrir todas as diferenças. Então ele se pergunta o que vai acontecer caso um espelho não siga todos os movimentos dela e acabe acrescentando algo que faça ela perder. Então ele utiliza magia para se mover um pouco mais rápido, pega impulso na fonte e volta para cima dela, pedindo desculpa, pois ele quer muito ler logo. Porém, da mesma forma, ela consegue parar o ataque dele e pergunta se ele está trapaceando. E com isso ela consegue facilmente desarmar ele, dar uma banda no garoto e acertar a espada na cabeça dele. E Sylpha pergunta se ele achou que ela não notaria a diferença de alcance dele, pois ele fez a sua espada crescer e começou a levitar para cobrir a diferença de altura. E ele fez tudo isso para eles quase ficarem no mesmo nível. Então a garota começa a surtar, chamando ele de incrível e talentoso. E logo começa a balançar ele como se fosse um boneco, feliz por ele ter ativado duas magias ao mesmo tempo. E ela diz que até mesmo feiticeiros da corte teriam dificuldade com isso, mas pede para ele não se apressar, afinal, ela vai ficar ali por muito tempo, então ele pode se desenvolver com calma. E ele em sua mente já está completamente de saco cheio com isso, e diz que na verdade ele não estava com duas magias ativas, e sim 4 delas. Então, um tempo depois, ele acaba indo tomar banho com as garotas, mas essa cena daqui eu não vou mostrar, só vão ficar sabendo do necessário. E elas tentam colocar medo nele, falando sobre um demônio que tem na biblioteca escondida do palácio. E ao contrário do que elas achavam que iriam fazer ele ficar com medo, ele na verdade fica muito mais motivado a ir ver essa tal biblioteca e esse tal demônio escondido. E já à noite, ele vai até a biblioteca subterrânea e percebe 2 guardas olhando o local. Então ele utiliza sua magia do vento, ocultação, e ele diz que essa é uma magia que usa o fluxo do ar para refratar a luz e tornar o usuário invisível. E enquanto ele caminha lentamente até os guardas, um deles começa a bocejar, e um deles manda o colega não abaixar a guarda, afinal nessa biblioteca tem uma magia que poderia abalar completamente o reino. E, além disso, também tem um demônio poderoso que foi selado ali. E Lloyd fica interessado nisso, mas o guarda diz que, com todo respeito, ele duvida que exista um bandido que possa furar a sua segurança, porém o bandidinho tá passando bem do lado deles. E o seu colega diz que mesmo que eles consigam passar pela segurança, 10 magos usaram a sua magia mais forte para selar a entrada, então a entrada vai ser muito complicada. Porém, Lloyd simplesmente quebra a magia com um estalar de dedos. E assim, ele adentra a biblioteca, dizendo que viveu 10 anos ali e não fazia ideia de que existia uma seção tão interessante logo abaixo. E o garoto logo se distrai escolhendo diversos livros para ler. E então ele pensa que após sair dali, ele terá que colocar uma barreira de volta para trancar o local. E enquanto ele começa a ler um dos primeiros livros, um grimório se mexe. E então começa a rir, falando que está surpreso por ele ter conseguido quebrar o selo da porta. Então Lloyd simplesmente pergunta quem ele é. E o livro começa a chamar ele de avoado, falando que o nome dele é Grimoire. Então, logo após o garoto se apresentar, Grimoire pergunta se ele poderia quebrar o seu selo agora que ele já quebrou da porta. Então Lloyd associa ele com o demônio do livro proibido. Então o demônio começa a falar que essa magia que lhe prende um dia se quebrará, porque ela já está desgastada pelo tempo. Ele fala que seria perda de tempo continuar ali. E fala também para o garoto que, em troca, ele pode dar o ouro que ele quiser, tirando várias pepitas de ouro do seu bolso. Porém, Lloyd pega aquele ouro e diz que é uma magia de criação de baixo nível. E o demônio já sente que não tá falando com um moleque normal. E Lloyd pergunta se ele transformou pedrinhas em pedras de ouro para enganar ele. E diz que aquele ouro é de baixa qualidade e não tem resistência. E Lloyd também diz que após estudar, vai colocar o selo de volta. Afinal, o seu estudo é sobre esse reino, então ele não pode deixar um demônio perigoso ameaçar esse lugar. Porém, o demônio começa a falar que os caras que lhe selaram são de centenas de anos atrás. E ele não tem mais nenhuma raiva com o povo atual desse reino. Porém, Lloyd fala que não dá pra acreditar. Então o demônio volta a tentar barganhar, falando que pode lhe ensinar magia antiga, uma magia que foi perdida centenas de anos atrás, caso ele lhe solte. E isso com certeza ganha curiosidade de Lloyd, que ele acaba virando uma criancinha, perguntando se o demônio iria mesmo lhe ensinar. E ele fala que sim, e fala que pelo que pode ver, ele parece ter talento com magia. Ele logo se lembra daquela cena que ele vivenciou antes de ser morto, e fala que se o talento realmente for importante, ele de fato tem um corpo mais privilegiado do que os plebeus. Então o demônio concorda, mas critica o garoto em sua mente consigo mesmo. Então Lloyd invoca uma chave de magia e liberta o selo do demônio. Ele fica espantado com a ingenuidade do garoto. Então Lloyd pede para ele ensinar logo a magia, e o demônio se lembra e levanta a mão, lançando magia antiga em cima do garoto. E um monte de chamas negras começa a aparecer na biblioteca. Ele chama aquilo de tiro obscuro e pergunta se o garoto aprendeu. E quando ele está se preparando para ir embora, toda a magia é evaporada e o garoto aparece lá embaixo com um escudo, dizendo que aquela magia tem uma composição e design tão únicos. E ele fala que até mesmo a forma de conjurar é diferente. Nisso ele pede para o demônio mostrar um pouco mais de sua magia para ele. Porém é possível, esse príncipe é trépica. E então o demônio começa a se irritar, mandando o garoto não o subestimar, lançando várias magias em cima da defesa do garoto. Porém, após lançar diversas bolas
bolas mágicas, ele começa a se perguntar como aquela defesa é tão forte, afinal ele tá lançando muitos tiros obscuros, mas a barreira nem se mexe. Então o garoto faz uma busca minuciosa na magia que ele está lançando, dizendo que as ondas de mana parecem bem simples. Ele acha tudo isso incrível e fala também que queria muito entender ela com seu próprio corpo. Ele fala que esse é um hábito ruim dele e pode ser que ele até morra novamente, então ele pega um pouco da magia usando seu dedo. Ele começa a notar a rotação da magia chegando ela bem perto do seu rosto, e com o dedo todo esfolado ele diz que isso é lindo, mesmo que doa bastante. E quando ele apaga a magia, seu dedo está sangrando muito, mas ele começa a lamber, falando que quer aprender ainda mais com o Grimoire. E assim o demônio fica completamente irado, invocando uma magia ainda mais forte para acabar com o garoto. Mas quando ele lança essa magia, o garoto começa a estudar, percebendo que ele sincronizou 2 encantamentos para a magia, e ele diz que normalmente isso é impossível. Afinal, esse é um tipo especial de conjuração que só um demônio capaz de ter 2 bocas poderia utilizar. Ele percebe que isso é a junção de 2 magias que consigam funcionar juntamente, porém isso tudo é uma versão avançada daquele tiro que ele lançou antes. E ao ver que o garoto está ileso, o demônio fica assustado. Ele fala que foi muito bom memorizar todas essas fórmulas incontáveis controlando o fluxo de mana, e fala também que isso aumentou bastante a sua sabedoria. E ao olhar para o garoto e perceber que ele ainda quer saber mais, o demônio tenta fugir, porém uma barreira o impede. Então o demônio começa a perguntar se ele achou que ele iria fugir, porém o garoto diz que colocou aquela barreira por sua causa, afinal o castelo fica em cima, e uma vez ele fez algo que não foi tão bom. Então o demônio tenta lançar a sua magia novamente, mas o garoto fala que essa ele já aprendeu, e diz que agora ele irá lhe mostrar uma coisa. Então ele começa a invocar uma magia completamente absurda, tudo para atacar o demônio, mandando ele lhe mostrar agora uma magia de defesa. E assim ele lança a bola de fogo impetuosa, e o demônio pergunta que mana é aquela. E ao ser atingido, o demônio quase vira estampa de camisa, e o garoto desce até ele, perguntando por que ele não se defendeu. E logo após, Lloyd começa a reconstruir a biblioteca, e o demônio começa a puxar o saco do garoto, mas ele diz que ele que é incrível, e Lloyd pergunta se é verdade que ele não morre por magia. Ele fala que não, mas ainda sente dor, e com isso o garoto fica tentado a descobrir o quanto ele consegue aguentar. Porém o demônio bota o rabo entre as pernas, não querendo saber nada disso, e então ele se rende, falando que pode ser usado como um familiar. E o garoto até pensa um pouco e acaba concordando, mas o demônio sente que ele está lhe vendo como um experimento. Então o garoto fala que ele chama muita atenção naquela forma e pergunta se ele pode virar algo mais fofo e pequeno. Então ele se transforma em um pequeno carneirinho, e Lloyd chama ele para debaixo da sua roupa, e o demônio fica todo, falando que com essa proximidade ele pode controlar sua mente e o seu corpo. Mas quando ele encosta no garoto, ele fica abismado. Afinal, o garoto possui uma mana ultra densa, e ele sente que não poderia encostar um dedo no garoto, chamando ele de monstro da mana, falando até que ele não é humano. E ao ver ele tremendo, o garoto pergunta se ele está bem, porém ele tenta disfarçar, pensando que por enquanto é melhor ele ser obediente. E na moral, que molequinho absurdo, além de ser ultra forte, ele tem alguns parafusos faltando na cabeça. Afinal, sentir uma magia no próprio dedo, sentindo dor e lamber seu sangue, não é coisa de gente normal. Eu espero muito, mas muito mesmo, que esse garoto continue assim e oblidere todos os seus inimigos. Vamos continuar vendo o episódio 1, vou postar o episódio 2 na próxima semana, no mesmo dia, mesmo horário, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!